vai falar contigo através da ministração da Bíblia, porque a palavra de Deus é ela que nos sustenta. Nós cantamos e o cântico expressa a nossa alma para Deus, o cântico expressa o nosso coração para Deus, mas a exposição da palavra expressa o coração de Deus para a igreja, e aquilo que Deus quer que os seus filhos ouçam. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que ouve a voz de Deus e segue. Amém? Então toda a igreja de pé em reverência à palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela precisa ser reverenciada, principalmente na hora do culto. Josué 7, versículo 21. Eu lerei somente o versículo 21. Josué é o 6º livro do Antigo Testamento. Se abre Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Josué, o livro das conquistas, o livro da conquista da terra prometida, da terra que Deus prometeu a Abraão. Josué capítulo 7, versículo 21. Você achou o texto? Amém? Glória a Deus. Se você estiver vendo alguém sem a Bíblia, junte-se a esse alguém. Com dificuldade em achar o texto, ajude essa pessoa. Josué 7, versículo 21. Isso aqui é parte da confissão de Acã, quando ele foi pego no flagrante, no pecado. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 51 cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Que Deus, pois, aplique sua palavra ao nosso coração. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor use a minha vida como instrumento para falar a cada coração aqui. Ó Deus, que não seja o homem a falar, mas o Senhor a falar através do homem. E que a receptividade, ó Deus, seja uma receptividade no coração daqueles que entendem que a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se. Nós estamos no culto de celebração da família. Já há um tempo que Deus colocou no meu coração para falar sobre santidade em família. E nesse domingo eu quero falar sobre a santidade em família e sobre o efeito devastador que o pecado faz na família. E o texto que nós acabamos de ler, Josué 7, versículo 21, está dentro desse contexto, por ser o relato final da vida de alguém que fez uma péssima escolha, e esta escolha que esse alguém fez trouxe consequências terríveis do seu pecado, tanto à nação de Israel, como para a sua própria família e também para a sua própria vida. Eu quero falar sobre a história de Acã, até porque essa história ela é muito conhecida entre os leitores da Bíblia. A maioria das pessoas fala, um Acã, usam já o nome de Acã como sinônimo de um pecado oculto, um pecado, uma coisa errada. Mas eu acredito que muitos não prestam atenção aos detalhes que a história oferece, porque a história de Acã, a história desse homem aqui, traz para nós lições importantes, que se nós não atentarmos e vigiarmos, seremos como Acã, aqui na igreja, na nossa casa, e como Acã do século 21. Josué capítulo 6, de 16 a 19, o texto diz o seguinte: e sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Preste atenção no que ele vai dizer agora. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que estiverem
em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém, toda prata e ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor. Essas coisas irão ao tesouro do Senhor. Aqui nesse texto, Josué declara qual seria o destino dos despojos de Jericó. A prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro seriam consagrados ao Senhor, e o restante, todo o restante, seria amaldiçoado. A palavra anátema significa isso, seria maldito. E por ser maldito, seria destruído. Deus não queria conta com aquelas coisas de lá. Bois, animais, tudo deveria ser destruído. Inclusive, existe uma palavra que Josué dá nesse capítulo, dizendo que maldito aquele que voltar a reedificar Jericó. Quando você vai lá para 2 Reis, capítulo 6, você percebe que no reinado de um homem chamado Acabe, um homem chamado Iléu, ele reconstrói Jericó e cumpre-se em Iléu a maldição que Josué diz. O homem que reconstruir Jericó, no início da reconstrução, seu filho primogênito morrerá, e no final da construção, seu filho menor morrerá. E acontece isso lá em 2 Reis, capítulo 6. Agora preste bem atenção numa coisa. Josué, no capítulo 6, 16 e 19, fala sobre isso. Ele fala de que ninguém deveria tomar aquelas coisas, porque esse alguém prevaricaria contra Deus e colocaria Israel numa situação de perigo. No início do capítulo seguinte, que é o capítulo 7 de Josué, no versículo 1, o texto diz assim: e transgrediram, preste atenção no plural, a palavra aqui está no plural, e transgrediram os filhos de Israel no anátema. Eu, se fosse o autor, o escritor desse texto, e se eu vivesse naquela época, e não tendo sido eu o Acã, eu teria colocado assim: e Acã transgrediu contra o Senhor. Eu colocaria logo assim. Mas o texto começa dizendo que transgrediram os filhos de Israel no anátema. Aí ele diz: porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Espera aí, quem pecou, irmãos? Foi Israel ou foi Acã? Acã. Mas eu quero que você enxergue aqui pela ótica de Deus, não pela nossa ótica, não pela minha ótica, não pela sua ótica. Pela ótica de Deus, Israel transgrediu. Por causa de Acã. E por causa de Acã, a ira de Deus se acendeu contra Israel. Já no versículo 21, Acã confessa o que de fato ele pegou, fazendo com que Deus não estivesse com o povo na guerra contra Ai, permitindo assim que Israel fosse vencido pelos seus inimigos, e é sobre isso que eu gostaria de comentar nessa noite. É sobre essas questões aqui, esses princípios, os pecados de Acã e as consequências do pecado de Acã. E que eu e você não sejamos como Acã. E que eu e você ouçamos a palavra de Deus, guardemos ela no coração e saiamos com a nossa vitória. Diga amém. Amém. Primeiro pecado de Acã. Eu quero que você preste bem atenção nesse princípio que ele errou. Foi a desobediência a uma ordem explícita do seu líder espiritual. Você entende aqui o que eu estou dizendo, esse princípio aqui? Uma desobediência a uma ordem explícita do seu líder espiritual. Porque há uma ordem explícita de Josué, em Josué 6, de 16 a 19. E a ordem era: pessoa alguma, nem
poderia pegar o que era considerado maldito e tampouco o que seria consagrado à casa do Senhor, que eram os ouros, as pratas, os metais e o ferro. E eu paro para pensar nesse exemplo de Acã, e hoje, meditando nesse exemplo, me vieram vários outros exemplos na minha mente. Porque não seguir uma direção dada pelo líder espiritual. Eu não estou falando daqueles que são os cosmocratos, os dominadores, os que pisam. Estou falando dos líderes que Deus constituiu. Porque Deus constitui líderes. Nós não podemos viver sem uma liderança. O ungido é Cristo, o Messias. Mas Cristo coloca pessoas sobre a nossa vida. Pessoas que vão receber dele para passar para nós. Pessoas que vão nos dar uma direção, uma orientação, que vão orar por nós, que velam por nós. Eu, inclusive, para você que não sabe, todo dia, de segunda a sábado, 6:30 da manhã, eu estou no meu espaço, juntamente com a minha esposa, antes de qualquer coisa. Nós estamos orando por cada um aqui da igreja. Confere? Não importa o nome. Eu oro pessoa por pessoa. Os que estão perto, os que estão longe, os que estão bem, os que não estão. Nós estamos ali velando. Velando, porque isso diante de Deus é importante. Nem sempre a presença é importante, mas o estar diante de Deus, intercedendo, é, de fato, muito, muito importante. E não seguir, ouça o que eu vou dizer para você aqui. Não seguir uma direção dada por seu líder espiritual. À luz da Bíblia, é a mesma coisa que feitiçaria. E dá abertura à ação de demônios na vida da pessoa. Porque a desobediência é explícita. Porque tem aquela que a pessoa desobedece por falta de entendimento. Mas tem aquela que a pessoa desobedece porque não quer mesmo obedecer. Porque quem manda sou eu, quem faz sou eu faço o que eu quero. E às vezes eu paro para pensar, o pastor chega e diz assim: irmãos, dobra os seus joelhos, a não ser que você esteja com um problema no seu corpo, no seu joelho, mas se você estiver bem, dobra os joelhos para orar. Aí muitos ficam sentados, sabe por quê? Eu vou orar do meu jeito. Ixi, o pastor manda te dobrar de joelho para orar. Significa que o pastor está dizendo que Deus só vai ouvir se eu dobrar os meus joelhos para orar? É claro que não. Mas se a pessoa não tem capacidade de seguir uma direção dessa, simples, de dobrar o joelho para orar, quanto mais demais coisas. Você para entender os valores e os princípios. Porque a desobediência explícita, ela é uma entrada para a maldição. Eu não estou falando de maldição hereditária, eu estou falando de maldição, tanto na vida como na família. Foi a desobediência explícita que destruiu Caim. Leia Gênesis 4. Foi a desobediência explícita que destruiu a vida de Saul. Leia 1 Samuel 15, 16. Foi a desobediência explícita que fez com que Absalão, uma pessoa que poderia até ser o substituto legal de Davi no reino, que fez com que Absalão fosse morto de uma forma horrenda. Foi a desobediência de Jeroboão, um homem que Deus olhou e disse: Jeroboão, eu vou dar o reino de Israel para você. Se você, Jeroboão, ouvir a minha voz e me obedecer, eu suscitarei da sua família pessoas que perpetuarão o seu nome em todo Israel. Sabe que período foi esse? O período em que Roboão, filho de Salomão, não deu ouvidos aos conselhos, e por causa disso Deus fez com que Israel se dividisse em dois: reino do sul, Judá e Benjamim, e reino do norte, as demais tribos. E todas aquelas 10 tribos iam seguir Jeroboão. E Deus disse: Jeroboão, estou fazendo aliança com você. Ouça a minha palavra, siga os meus conselhos, ouça os meus decretos e siga-os. Eu suscitarei uma descendência de reis da sua família. Se você for ler o livro de Reis, você vai ver que no reino do norte não teve um rei bom. Foram 7 a 9 reis, um pior do que o outro. Por quê? Porque não davam ouvidos ao Senhor. Jeroboão constituiu na tribo de Dan um altar e colocou bezerros de ouro, os bezerros do Egito. Aqueles bezerros, quando o povo saiu do Egito, que Arão fez
com as argolas, as joias de ouro. O mesmo erro esse Jeroboão fez. E a Bíblia diz que ele diz para o povo: eis aqui os teus deuses que te tirou da terra do Egito. Se você for ver o fim de Jeroboão, da família dele, foi um fim terrível, por causa da desobediência explícita. Alguém pode dizer assim: ah, mas eu obedeço a Deus. Mas eu só obedeço a Deus. Como você pode obedecer a Deus se não obedece ao pastor que te dá orientações de acordo com a palavra de Deus? Como você pode obedecer a Deus se você não dá ouvidos às exortações que você recebe de Deus por parte daqueles que estão liderando você? Como você quer vitória se você é uma pessoa que não se submete a nada nem a ninguém? Se você for ler a primeira epístola de Coríntios, você vai ver que o problema de Coríntios era uma igreja dividida. E aquela igreja tinha 4 grupos. Tinham 4 grupos. Os que se diziam: eu sou de Paulo. Os que diziam: eu sou de Cefas ou Pedro. Outros que diziam que eu sou de Apolo. Mas o 4º grupo, talvez você diga assim: ah, mas esse grupo era o melhor que existia. Era o 4º grupo que dizia assim: mas eu sou de Cristo. E Paulo coloca esse grupo como um grupo de perturbados, porque pessoas, aquele grupo que dizia: eu sou de Cristo, era o tipo de pessoas que diziam assim: só quem manda em mim é Deus. Mas irmã, não faça isso. Deus não falou nada, pastor. Como é que eu não vou fazer? Deus não me disse nada, mas eu estou falando, irmã, que é a luz da Bíblia. Não, eu vou esperar Deus revelar. Pecado de Acã estava em não ter dado ouvidos. Segundo as Crônicas 20, versículo 20. O rei Josafá, no meio de uma guerra, de uma crise que ele ia atravessar, de uma luta com os moradores do Monte Seir, ele abre a boca e diz assim: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Se ele parasse aí, eu diria amém. Mas ele continua e diz assim: e ouçam os profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Acã deveria ter feito o quê quando ele ouviu o líder dele dizendo: olha, quando a 7ª trombeta, quando a trombeta tocar pela 7ª vez, o povo vai gritar, nós vamos invadir aquele lugar, mas preste atenção no que eu vou dizer. Essa cidade é anátema, é maldita. Somente a prata, o ouro e os metais de cobre e de ferro serão consagrados ao Senhor. O resto destruam, para que vocês não prevariquem contra Israel, para que vocês não perturbem Israel. Queridos irmãos, o problema de Acã foi que ele deveria ter se afastado daquilo que para ele era uma fraqueza e se constituía uma tentação na vida dele, dando ouvidos à direção dada pelo seu líder. Pois uma coisa eu digo para você: com fraqueza não se brinca. Com fraqueza não se brinca. Paulo diz: ei, você que está em pé, cuidado para que você não caia. Fuja, faça como José. Com pecado nós fazemos que nem José, que fugiu da mulher de Potifar, porque se ele estivesse ali perto dela, dizendo: ah, eu sou José, eu sou um cara que eu temo a Deus, Deus é comigo, eu posso, faça o que você quiser, ele teria caído. Ele correu, porque de fraqueza se corre, e de tentação você dá no pé, porque senão você cai. Segunda coisa, segundo pecado de Acã, foi a cobiça. O que é cobiça, pastor? A cobiça é diferente da inveja. A inveja é um pecado cometido aos pares. Em que sentido? Eu sou pregador do evangelho. Eu nunca vou ter inveja de um bom cozinheiro. Se você disser assim, pastor, conheci fulano que cozinha muito bem, eu vou dizer: poxa, que legal. Mas se você disser assim: pastor, fui numa igreja de um cara e pensa num cabra que prega bem, se eu não tiver com meu coração fechado em Deus, eu vou ter inveja daquele cara, porque eu sou pregador, eu gosto de pregar. Eu vou dizer assim: meu Deus do céu,
Por que eu não sou melhor do que esse cara? Porque inveja é um pecado que você comete aos pares. Você tem inveja daquilo que é semelhante a você. Sabe? E às vezes é assim. Se você é uma pessoa com uma excelente cozinheira e alguém diz que conheceu uma cozinheira melhor do que você vai ficar com inveja. Se o seu coração não for tratável diante de Deus. Mas cobiça é diferente. A cobiça é o ato de você desejar para si o que não é seu. E não medir esforços para possuir aquilo que se deseja. É o tipo de coisa que leva à luxúria, que leva à inconsequência. É aquela coisa de pele que diz assim: eu desejo, eu quero. É Acabe tentando pegar a vinha de Nabote. E quando Nabote diz: eu não vou te vender porque essa vinha é herança do meu pai, pela lei do Senhor eu não posso vender uma coisa que é herança. Ele chega moado, ele chega triste, ele chega ali para baixo. E de repente chega a sua esposa Isabel e pergunta: por que você está triste? Não, porque Nabote não quis me vender a vinha dele, e era uma vinha tão bonita. E de repente ela diz assim: não, levanta o seu rosto, lava o seu rosto, melhore porque aquela vinha vai ser sua. E a Bíblia diz que ela contrata filhos de Belial. Sabe quem são filhos de Belial? Pessoas que promovem confusão no meio de um povo. As pessoas que lavam conversinhas, as pessoas que semeiam discórdia, as pessoas que ficam semeando intriga, as pessoas que incitam as brigas, que incitam umas contra as outras, são filhos de Belial. E ela chama 2 ou 3 filhos de Belial, e aquelas pessoas levantam falso testemunho contra Nabote. E Nabote é apedrejado. E aí Acabe fica alegre, feliz, porque aquilo que ele cobiçou, ele possuiu. Cobiça é isso. É aquilo que te dá vontade de ter porque você quer ter, aquilo que você não pode ter, mas que você deseja tanto que o que você puder fazer para você ter, você vai fazer, mesmo que isso te leve a uma ruína, a uma destruição. Só que no momento, você não pensa na ruína, não pensa na destruição, você simplesmente quer, porque é uma coisa que está na pele. Observe o que é que ele diz. Vi entre os despojos uma boa capa babilônica. A Babilônia, ela sempre representou na Bíblia os valores distorcidos do mundo. E quando Acã, ele rouba algo considerado maldito, o que é que ele faz? Ele coloca dentro da sua tenda. Tenda é a casa. Eles eram nômades. Eles moravam em tendas, porque eles estavam sempre saindo dos lugares, e ali começava uma história diferente de Israel. Israel começava ali a possuir terras, a ter propriedades, a ter fazendas, a ter casas, mas ele tinha uma tenda, e tenda é igual a casa, onde você habita. Ele coloca dentro da sua tenda, e faz o que muitas vezes nós fazemos em nossas vidas, ao trazer para o nosso lar as capas babilônicas. E tem coisas que às vezes acontecem na nossa família, que a gente não sabe porquê, mas você vai ver que lá na nossa casa tem uma capa babilônica que nós colocamos. Então observe bem uma coisa, eu estou aqui falando para pais e para mães de família. Não só estou falando com filhos, mas com pessoas que são chefes e responsáveis pelos lares. Se nós que somos líderes do nosso lar, trazemos para a nossa casa os valores do mundo, nós iremos irremediavelmente influenciar negativamente os nossos filhos. E mais tarde, quando eles estiverem mais velhos, nós teremos muitas dificuldades em mudá-los. E provavelmente eles nos farão chorar de tristeza. Por causa de quê? Das capas babilônicas, os valores, as coisas erradas que trazemos, os anátemas que deixamos entrar na nossa casa, as novelas que deixamos invadir ali o horário nobre com os nossos filhos, e que ensinam princípios malignos e do inferno, e de repente está acontecendo alguma coisa com a sua família e você não percebe o que aconteceu com meu filho, porque ele está assim. Vá ver o anátema que está na sua família, vá ver os valores podres e distorcidos que estão entrando na sua casa. E muitas vezes nós fazemos isso, abraçamos, gostamos, desejamos, deixamos porque achamos bonito, achamos interessante, achamos atraente. E o nosso grande desafio nesses nossos dias
é não nos conformar, e sim nos transformar. Há um desafio urgente de Deus sobre a tua vida nessa noite. O desafio é não se conforme com o mundo. Não cobice o mundo. Não cobice os valores do mundo. Não age por decreto o certo que eles dizem que é certo, mas que são errados. Coisas que são erradas. O nosso grande desafio é sofrermos uma metamorfose à luz da palavra de Deus. É deixarmos com que a palavra de Deus gere vida em nossa vida, a tal ponto que algumas capas babilônicas que deixamos entrar em nossa casa, nós tenhamos aversão a essas coisas. E o grande desafio nosso é compreender que o anátema, o maldito, não deve nos atrair, porque o anátema que nos atrai, por ele ser maldito, o fim dele aí é trazer destruição. Terceiro pecado de Acã foi que ele roubou o Senhor. Porque ao confessar o seu pecado, ele continua dizendo, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Como você já deve ter percebido, dessa vez Acã não só pegou o anátema, mas ele roubou aquilo que era do Senhor. Já que o texto diz que toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro seriam consagrados ao Senhor. Acredito que você pode estar achando, eu vou falar de dízimos e ofertas, e de fato dízimos e ofertas se aplicam, mas Acã tomou para si o que deveria ser consagrado ao Senhor, e nós fazemos isso quando retemos parte dos nossos bens que não nos pertence, e eu vou mais longe e afirmo que tudo o que deveria ser consagrado ao Senhor na nossa vida, e nós guardamos, nós estamos pecando como Acã. E isto inclui bens, dons, habilidades, tempo, serviço. Porque a gente pensa só na questão do dinheiro. Mas a gente esquece que o nosso tempo também pertence a Deus. E eu, como pastor, posso fazer com o meu tempo? Servindo a Deus. Quando é que eu roubo o tempo de Deus? Quando você coloca as outras coisas no lugar daquilo que deveria ser do Senhor. Deus nunca vai negociar isso com você, irmão. Quando você coloca, sabe, qualquer outra coisa no lugar de se estar na casa de Deus, com seus irmãos, servindo a Deus, exercendo o talento que Deus te deu, exercendo o dom que Deus te deu, isso diante de Deus é inegociável. A gente, quando fala em roubar ao Senhor, a gente fala só de dinheiro, mas nós roubamos a Deus no nosso tempo. Gastamos tempo assistindo um monte de coisa que eu não sou contra assistir, eu gosto de assistir. Mas te faço uma pergunta nessa noite. Você orou hoje? Você orou ontem? Você tem orado diante de Deus diariamente? Você leu a Bíblia hoje? Eu não sei se você vai dizer sim ou não. Mas se você vai dizer não, eu te faço uma pergunta. Você passeou esses dias? Você namorou, se você tem namorado? Você foi ao cinema? Você assistiu filmes? Você teve um tempo para você? Com certeza tivemos. Porque ninguém aqui é máquina. Ninguém aqui vive só em função do trabalho, do trabalho, do trabalho. Nós temos tempo, sim. Certa vez eu liguei para alguém, tem uns 8 anos isso. E esse alguém tinha um mês que não vinha à igreja. Eu perguntei, por que você não está vindo mais à igreja? Pastor, porque eu não tenho tempo. Ando muito atarefada, fazendo muita coisa. Eu disse, eu vou te fazer uma pergunta. Você não tem tempo. Mas me responda sim ou não, com sinceridade. Tem saído para conversar com seus amigos, com suas amigas? Tenho. Pronto. De vez em quando você vai para algum restaurante, vai fazer algum lanche, vai no shopping? Vou. Quer dizer que para isso você tem tempo, para Deus você não tem tempo. Nós roubamos a Deus, irmão, no nosso serviço. Quando nós podemos dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque tem coisas na igreja, seja essa, ou seja qualquer igreja espalhada aqui por Maceió, Alagoas, o Brasil, que não é Deus que vai fazer não, querido. São as pessoas que Ele levantou. E quando você não faz, a igreja de Deus sofre. E você vem para cá dizer que a gente só rouba a Deus com dinheiro. Que a gente só rouba a Deus quando a gente não é dizimista, fiel e ofertante. Se você não é dizimista, fiel e ofertante, você também rouba a Deus. Mas não é só ser isso. Porque Deus não está interessado só no seu dinheiro, Deus está interessado na sua vida. E aqui foi um pecado de Acã de ter roubado o Senhor.
E que Deus está trazendo à luz essa noite, para que haja no seu coração e no meu arrependimento sincero, mudança de atitude, mudança de postura, porque eu quero clamar, eu quero dizer, mestre, tu estás no meu barco, posso clamar porque o amanhã vai ser bem melhor, mas eu também não quero só servir a Deus para que o meu amanhã seja melhor, eu quero servir a Deus e me doar para Ele, eu não quero só clamar a Deus, sair daqui, eu orei, eu cantei, meu amanhã vai ser melhor, mas eu quero andar diante de Deus de uma forma digna. Você diz amém a isso? Amém? Mas quais as consequências do pecado de Acã? Primeiro, foi afastamento de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. Isaías, o Senhor diz assim, o Senhor não está com as mãos encolhidas para não salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas observe bem o que Isaías diz, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O fim da história de Acã é muito triste. Por quê? Porque primeiro Israel perdeu uma batalha. Porque o Senhor havia dito que quem prevaricasse, se Israel prevaricasse, ele não estaria com Israel. E o princípio de toda a vitória nossa é Deus. Você pode estar rodeado de todas as pessoas. Se Deus não estiver com você, você vai ser derrotado. Você pode estar afastado de todas as pessoas. Se Deus estiver com você, você vai ser vitorioso. Essa, a chave da nossa vitória é essa presença de Deus. Aí entra aquele jargão, mas é uma grande verdade. Mas Deus é igual à maioria. Se eu estou com Deus, eu vou ter vitória. Porque eu posso tudo naquele que me fortalece, e você também. Mas eu, sem Deus, é igual a derrota, a deserto. E é interessante que Deus revelou aquele pecado à medida que o povo se santificou. O povo pediu perdão, se santificou, e aí Deus revela. Mas enquanto isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, porque eles viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estavam amaldiçoados. Aí Deus diz, porque estáis amaldiçoados, não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Pecado de Acã. Segundo, uma nação inteira, por causa de Acã, foi envergonhada. 36 famílias ficaram órfãs dos seus pais. Josué 7, 4 e 5, o texto diz assim: assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, lá é a cidade de Ai, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta de Sebraim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Quando Israel, ele sofre essa derrota, Josué se prostra diante de Deus e diz assim: Senhor Deus, por que, com efeito, fizestes passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Daí, quando ele faz essa oração, Deus ele responde assim: levanta-te. Por que estás assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediu a minha aliança que eles tinham ordenado. Peraí, quem ordenou não foi Josué? Mas aqui Deus está dizendo o seguinte: a aliança que eu lhes tinha ordenado. Você está vendo o perigo de você quebrar uma palavra, não seguir uma palavra dada por Deus na Bíblia, através de um líder, de um pregador, do seu pastor? Aí ele diz assim: e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco,
se não desarraigardes o anátema do meio de vós. E é interessante nós pararmos para analisar as coisas sob a ótica de Deus, como eu falei no início dessa mensagem. Pois o pecado foi cometido por Acã, mas Deus, ele afirma que é Israel que pecou. Por quê? Porque aos olhos de Deus, o povo de Israel era como se fosse um só. Da mesma forma, ele vê a igreja hoje, e também ele vê a família. Em relação à igreja, olha o que Deus diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Ele diz: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aos olhos de Deus, irmãos, nós estamos interligados. Você pode achar que você tem uma vida isolada, mas aos olhos de Deus, nós todos estamos interligados, como igreja e também como família. Nossos atos nunca são coisas isoladas. Nossos atos afetam a todos, tanto positiva como negativamente. Afetam a todos os que estão ao nosso redor e quem está em aliança juntamente conosco. E existe um princípio espiritual nisso aí. Qual é o princípio espiritual? É que Deus, ele pode receber você individualmente. Deus, ele olha para você. Nós temos aqui umas 40, 50 pessoas, não sei. Mas ele está olhando para você individualmente. O seu coração, está sondando o seu rim, está sondando suas entranhas. Mas Deus nunca vai receber você isoladamente. Esse negócio de assim: Senhor, cheguei, estou salvo. Ele vai perguntar: e o seu irmão? Cadê seu irmão? Se você tiver com a síndrome de Caim, você vai dizer assim: eu sou tutor do meu irmão? E eu lá ser do meu irmão? Cadê seu irmão? Só você se salvou? Cadê os outros? Está interessado só em você? Aí Deus te dá uma bênção. Aí você só pensa nessa bênção, só pensa em você. Deus te dá uma vitória e você não reparte essa vitória com mais ninguém. Você está vivendo uma coisa e é só você. O problema é que nós acreditamos num Deus individualista. E Deus não é individualista. Deus, irmãos, ele quer que nós entendamos que o princípio dele é constituir família, grupo, e nos ver como um. Nós somos uma unidade que contém unidades. No céu, quando vivemos no céu, nós viveremos a nossa individualidade dentro de uma comunidade de uma forma perfeita. É uma comunidade, é a igreja e os santos salvos de todos os tempos. Você vai ter uma pedrinha com o seu nome. Só você e Deus saberão o significado. Isso aí representa individualidade. Mas você não vai ser salvo só. Isso representa a coletividade. O princípio espiritual é: se eu sou exposto na minha vergonha, você também está sendo diante de Deus. Se você está sendo exposto na sua vergonha, eu também estou sendo exposto na minha vergonha diante de Deus. Porque eu, se fosse o escritor, o escriba que escreveu Josué, eu diria: Acã pecou. Eu botaria a culpa porque eu queria me livrar da culpa. Mas Deus está dizendo o seguinte: transgrediram os filhos de Israel. Porque aos olhos de Deus nós somos um, meu irmão. Se você pensa que Deus se agrada com a derrota de alguém, você está muito enganado. Se você pensa que o fato do outro estar sofrendo e você não se importa, e que isso para Deus é uma coisa terrível, horrível e vergonhosa. Porque Deus se alegra com a unidade. É na unidade que Ele libera a bênção. É na unidade que Ele libera a unção. É na unidade que Ele libera a restauração. É o que está escrito no Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Porque ali Ele ordena a bênção. A bênção de Deus é ordenada dessa forma. E a terceira coisa, a terceira consequência, foi a destruição dele e da família dele. Preste atenção numa coisa aqui. Depois que Deus ordena ao povo a se santificar, e é revelado em qual tribo estava o problema, e em qual família desta tribo encontrava-se o anátema,
Acã foi tomado dentre os homens da família dele. E ele é confrontado por Josué e acaba confessando. Ele diz assim: verdadeiramente, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os, e tomei-os para mim. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. O que acontece quando ele é pego? O que acontece com ele? A Bíblia diz: então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro. Mas observe o que o texto diz: tomou também os seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-lhe ao vale de Acor, e disse: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo o Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los, por causa do pecado daquele homem. O pecado que ele cometeu abertamente, toda a casa dele padeceu. O que eu quero dizer para você nessa noite é que existe uma responsabilidade perante Deus, diante de você. Nós que estamos aqui, precisamos entender que a nossa vida de santificação abençoará a nossa família, assim como a nossa vida de pecado também destruirá a nossa família. Quero que você entenda que isso não é uma coisa isolada. Quantas famílias têm sido destruídas por causa de uma escolha ruim de um dos seus membros? Quantos lares destruídos pelas drogas, adultério, roubo, vício, engano de alguns dos seus membros? Se você conhece alguém que é assistente social, e alguém que trabalha na recuperação de drogado, essa pessoa vai dizer para você que toda vez que existe um drogado na família, a família toda está doente. O drogado vai se internar, mas a família vai participar de uma reunião de terapia, de uma clínica de terapia de recuperação. Porque por causa de a família adoeceu. Por causa de uma família teve problema. E minha oração, encerrando essa palavra, encerrando essa pregação, é que nós que aqui estamos, denunciemos o nosso pecado diante do Senhor. Busquemos a santidade de Deus e sejamos instrumentos para a edificação do nosso lar, da nossa igreja, e não para a destruição. Que você possa ter recebido de Deus essa palavra, e que você, ao ouvir de Deus essa palavra, possa dizer: Senhor, onde é que está o meu anátema? Eu não quero ser como Acã. Se o Senhor revelou a você alguma coisa no seu coração enquanto você ouvir essa mensagem, é momento de você denunciar, dizer: Deus, eu quero te pedir perdão. Eu não quero mais viver com isso escondido, eu não quero mais caminhar com isso, porque isso vai trazer destruição para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, para mim, Senhor. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. E nós vamos orar ao Senhor. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente, mas eu vou pedir para que você, aí onde você está, se Deus falou com você nessa noite e mostrou para você que há coisas que você precisa ser trabalhado, ser trabalhada, você vai dizer a Deus, dizer: Senhor, muda isso na minha vida, muda isso no meu coração. Eu quero denunciar diante de Ti o meu pecado. Eu quero declarar diante de Ti que eu quero viver livre, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa desobediente. Eu não quero ser uma pessoa cobiçosa. Eu não quero, Senhor, ser uma pessoa que te roube, tanto no meu tempo, talento, serviço, dinheiro. Eu quero andar em honestidade diante de Ti. Se você deseja fazer essa oração, feche seus olhos.
Converse com Deus, se conserte com Deus nesse momento. Você que tem colocado outras coisas, tantas coisas no lugar de Deus, no lugar daquilo que você poderia estar produzindo para o Senhor, fazendo para o Senhor. Eu vou pedir para que você converse com o Senhor, faça um concerto nessa noite. Talvez o seu problema seja desobediência. Uma pessoa que desobedece, uma pessoa que não está apta para obedecer, que não gosta que ninguém mande em você. Deus está querendo tratar isso em você. Está querendo tirar de você esse princípio espiritual maligno no seu coração. De não se submeter a nada, nem a ninguém, achar que isso está certo. Você está errado. Às vezes as pessoas começam bem, mas terminam ruim por causa justamente disso. Não tem um coração ensinável, submisso. Converse com Deus. Apresente diante de Deus a tua vida. Coloque diante de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Oh Deus, a tua palavra foi liberada nessa noite. E foi essa palavra que o Senhor mandou trazer para a tua igreja. Porque eu sei que o Senhor quer nos dar vitória, Senhor. Quer fazer de nós, ó Deus, ó Pai, pessoas que não incorram no mesmo erro, no mesmo risco de Acã. Mas pedimos a tua bênção sobre nossas vidas. Pedimos a tua bênção, Senhor. Ó Deus, a bênção nessa noite de um concerto. Retira de nós, traz ao nosso coração um arrependimento sincero. Ó Deus, que nosso coração não seja encontrado diante de Ti, Deus, como um coração rebelde, mas que seja um coração apto, Senhor, para ouvir a Tua direção, a Tua voz e seguir. Que seja um coração que seja livre da cobiça, desse pecado, ó Deus, que nos faz querer ter o que não podemos ter e não nos faz pesar as consequências que virão sobre nós depois. Ó Deus, em nome de Jesus. Porque nós não queremos, ó Deus, que as pessoas que têm aliança conosco, as pessoas que estão ao nosso redor, sejam, ó Deus, influenciadas por nossa vida, por nosso pecado. Ó Deus, nós te pedimos, nos dê compreensão de corpo, nos dê a compreensão de igreja, de unidade de igreja, nos dê a compreensão, ó Deus, de como nós estamos interligados uns aos outros, porque assim é o corpo. Ó Deus, se um membro padece, todo o corpo padece. Se um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Senhor, nos dá essa direção e nos faz viver nessa dimensão espiritual. Abençoa o teu povo nessa noite. Abençoa o teu povo com essa palavra. Sustenta e fortalece a tua igreja para a glória e a honra do teu santo e excelso nome. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém.